Olá pessoal, sou o professor Clewer e hoje vamos para mais aí um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Galera, tá chegando o fim do ano, é hora de você intensificar os seus estudos, certo? Não é hora de desanimar. Vejam, muito se falou sobre a prorrogação do edital, né? Que o edital seria prorrogado para janeiro, realmente foi prorrogado para janeiro. Nós ainda não temos uma previsão de quando nós teremos o edital, mas é importante que você continue estudando, né? Eu queria, inclusive, né, nesse início de vídeo aqui, queria responder algumas questões aí, né? Porque muita gente tem feito alguns questionamentos e uma das questões aí que as pessoas têm feito é quando sairá o edital? Nós ainda não temos essa previsão. A previsão é a previsão dada pela Procuradora-Geral da República lá atrás, que em janeiro nós teremos notícias deste edital. Se você se mantiver firme, possivelmente em janeiro nós teremos notícias desse edital. Também teve vários outros questionamentos, inclusive respondendo ao questionamento aí, agradeço, olha pessoal, de coração agradeço muito ao pessoal que tem comentado, etc., tem dado um feedback dos vídeos e tudo mais. Tem uma pergunta que tem sido recorrente, né? Que é uma pergunta se cai questão discursiva para técnico. Vejam, nos últimos editais nós não tivemos questão discursiva lá para técnico, tá? Eu vou talvez ainda gravar um vídeo sobre isso. Mas tem sido muito recorrente questões discursivas para técnico em outros concursos. Aqui no MPU, questão discursiva geralmente é para analista, não é para técnico, é para analista. Mas, como isso já tem sido cobrado em outros concursos de outros órgãos, pode ser que a gente tenha alguma surpresinha aí no MPU, tá? Inclusive, já vou fazer meu jabá aqui, nós lançaremos em breve um curso sobre questões discursivas e eu aguardo vocês nesse curso. Mas, falando especificamente aí do nosso tema aqui de hoje, veja, tanto nesse vídeo de hoje, como em alguns vídeos anteriores, eu tenho feito o que nós chamamos de raio-x da prova. O que é um raio-x da prova? Eu peguei as últimas provas de técnico que foi a prova de técnico administrativo de 2010, a prova de técnico administrativo de 2013 e a prova de técnico em segurança e transporte de 2015, que é uma prova muito parecida com a prova de técnico administrativo, e fiz uma radiografia. Tirei um raio-x ali daquela prova, fiz uma sistematização lá dessa prova. O que eu fiz? Eu peguei as questões que mais caíram aí na sua prova. Então eu peguei e coloquei aqui, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aí para vocês. Quantas questões de ato administrativo caíram? Quantas questões de licitação caíram? Quantas questões de responsabilidade civil do Estado caíram? E assim por diante. E fazendo essa radiografia, e por que é importante essa radiografia? Pessoal, para você que está começando a estudar, ou para você que já está na batalha e estudando, essa radiografia ela é importante, por quê? Porque você consegue focar o seu estudo. Pessoal, não basta estudar, você tem que ter uma estratégia de estudos. Veja, eu tenho dito isso em outros vídeos. Tenha uma estratégia de estudos. E uma estratégia bacana primeiro, você pegar a última prova, você resolver a última prova. Eu tenho dito isso várias vezes aqui nos nossos vídeos. Procura aí no site do CESP, lá tem a última prova, baixa a última prova, resolve a última prova, vê no que você tem dificuldade, onde você precisa melhorar mais. Olha, a dificuldade é legislação do MPU, a dificuldade é constitucional, é administrativo, são as matérias da prova de conhecimentos específicos, enfim. Vê qual é a sua dificuldade. Pega isso e alia a esse raio-x que nós estamos fazendo. Eu já fiz o raio-x da prova de técnico em relação à legislação do MPU. Hoje nós vamos fazer um raio-x da prova de técnico em relação ao tema direito administrativo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o último edital lá, né, de direito do MPU, as matérias que caíam em direito administrativo para técnico, eu estou falando com o técnico, mas veja, você que vai prestar para analista, não significa que isso não possa ser aproveitado para você, porque quase todas essas matérias que caem para técnico também são cobradas para analista. Então você vai prestar para analista? Atenção aqui no nosso vídeo também, porque você poderá aproveitar muito do que nós estamos dizendo aqui. Ok, peguei essas matérias e fiz um batimento com a prova. Então, quantas questões de ato administrativo foram cobradas? Quantas questões de licitação foram cobradas? E assim por diante. Por quê? Para você direcionar o seu estudo. Olha,
Se você tem bastante dificuldade com licitações, que é Lei 8666, e cai muita questão de licitações, no que você vai focar quando você for pensar em estudar direito administrativo? Lei 8666. Você não vai ficar estudando temas que não caem na sua prova. Você vai direto a temas que caem na sua prova. Tudo bem? Dito isso, pessoal, vamos lá já direto para o nosso quadrinho. Vejam só o nosso quadrinho aqui, ó. Primeira coisa. A prova de técnico administrativo de 2010, o edital, na verdade, ele era um pouquinho diferente do edital de 2013. Diferente em que aspecto? Em quais aspectos? Ele era um pouco mais específico. Então, ele não trazia, por exemplo, agentes públicos. Ou até trazia, mas ele trazia de uma forma muito mais específica. Então, ele dizia que cairia, por exemplo, a Lei 8.112. Ele diria, por exemplo, que cairia a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo. E assim por diante. Por isso, vocês vão ver aqui que eu coloquei lá embaixo outros temas. Esse outros temas é porque o edital teve uma pequena mudança entre o edital de 2010 e o edital de 2013. Mas essa pequena mudança não muda a substância, porque as matérias são as mesmas. Só, entre aspas, houve uma mudança de nome nas matérias, tá? Como eu estou fazendo um batimento com o último edital, eu tive que fazer uma correspondência aqui. Tudo bem? Primeiro, sua prova de 2010, ela teve 7 questões de direito administrativo. Foram 7 questões. Dessas 7 questões de direito administrativo, 3 foram sobre licitações. Pessoal, respira fundo. 3 questões de direito administrativo foram sobre licitações. Agora eu pergunto para você, é ou não é importante estudar licitações na prova para você que pretende estudar para a prova de técnico administrativo? É. E o que mais cai em licitações? Primeiro, professor, não sei do que você está falando. Estamos falando da Lei 8666. Quando nós falamos de licitação, nós estamos falando da Lei 8666. O que mais cai? O que caiu, né? O que mais caiu lá na sua prova de 2010? Dispensa, inexigibilidade de licitação. Quais hipóteses de dispensa, quais hipóteses de inexigibilidade de licitação. Caiu também sobre contrato administrativo, que está lá dentro da Lei 8666. E o que caiu sobre contrato administrativo? Caiu acréscimo e vigência do contrato administrativo. Então, quando eu posso acrescer o objeto daquele contrato administrativo e qual é o período de vigência desse contrato, se eu posso prorrogar, por quanto tempo eu posso prorrogar, etc. Tema importante, então, licitações lá na prova de 2010. O que mais caiu na sua prova de 2010? Vejam, 4 questõezinhas que eu denominei de outros temas. Quais são esses outros temas? Vejamos. Uma questão de Lei 8.112, na verdade foram 2 questões de Lei 8.112, uma questão de Lei 9784. Professor, do que trata a Lei 9784? A Lei 9784, ela trata do processo administrativo. Veja, lá na sua prova de 2010, caiu sobre o processo administrativo uma questãozinha da Lei 9784, pessoal, é uma leizinha pequena, mas é uma leizinha chatinha e que vale a pena você dar uma lida, tá? E caiu uma questão sobre serviços públicos. Beleza, isso foi a prova de 2010. Vamos para a prova de 2013. E na prova de 2013? Na prova de 2013, nós tivemos 3 questões de ato administrativo. O que sobre ato administrativo em específico? Uma sobre atributos do ato administrativo, e vejam que isso bate com o edital, com o que estava lá no edital. Uma sobre classificação do ato administrativo e uma sobre requisitos do ato administrativo. Beleza. O que mais caiu? Uma questão sobre poderes administrativos, sobre classificação dos poderes administrativos, especificamente sobre o poder disciplinar, caiu sobre PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Pessoal, eu não falei isso, mas já vou dizer agora. Vejam que na prova de 2013 houve muito mais questões de direito administrativo do que na de 2010. Na de 2010 nós tivemos 7. Aqui praticamente dobrou, porque nós tivemos 15 questões. Então foi muito mais questões, né? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 questões de direito administrativo. Vejam, 15 questões. Nós dobramos, mais do que dobramos as questões de direito administrativo na sua prova de 2013. Tudo bem? Uma, então, sobre poder disciplinar, especificamente sobre processo administrativo disciplinar. O que mais?
Agentes públicos, 3 questões. Uma sobre contratação temporária, uma sobre classificação e uma sobre a acumulação de cargos públicos. Uma sobre classificação dos agentes públicos e uma sobre acumulação de cargos públicos. 2 questõezinhas sobre descentralização, na verdade sobre administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, que era o tema do seu edital, especificamente sobre descentralização e sobre administração indireta. 2 questõezinhas sobre controle e responsabilização da administração, especificamente sobre direito de petição. Então, o seu examinador queria saber sobre controle e responsabilização da administração no que tange ao direito de petição. Uma sobre controle administrativo, judicial e legislativo, especificamente sobre controle administrativo, uma sobre responsabilidade civil do Estado. E vejam, pessoal, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Lá em 2010, foram 3 questões de licitação. Aqui foram 2 questões de licitação. Então, Lei 8666 despencando mais uma vez na sua prova de técnico administrativo. E o que especificamente de licitações? O que caiu nessa prova de 2013 sobre licitações? Modalidades de licitação, tema importantíssimo. E mais uma vez, dispensa e inexigibilidade de licitação. Mais uma vez, dispensa e inexigibilidade. Digo para vocês, é importante dispensa e inexigibilidade? Sim, foi cobrado em 2010, foi cobrado em 2013. Que mais? Uma questãozinha sobre responsabilidade civil do Estado e 2 sobre responsabilidade civil do Estado, já foi, e 2 sobre licitação. Beleza, fechamos a prova de 2013. Vamos para a prova de 2015. Essa prova de 2015, pessoal, é uma prova de técnico em segurança e transporte. Você vai falar, professor, eu não vou prestar para técnico em segurança e transporte. Tudo bem, eu sei que você não vai prestar. Porém, a sua prova, ela é muito semelhante a uma prova de nível médio, os 2 são nível médio, e ela é semelhante no seguinte sentido. O nível de cobrança das questões é praticamente o mesmo, por isso que eu trouxe ela aqui. O que caiu lá para o técnico de segurança e transporte? Vamos ver. 3 questões sobre ato administrativo. 2 sobre requisitos do ato administrativo e uma sobre atributos do ato administrativo. Uma questão sobre poder disciplinar. Vejam, pessoal, poder disciplinar caindo mais uma vez. Caiu em 2013, caiu em 2015. Poder disciplinar, o mesmo poder. Quando nós falamos de poderes administrativos, foca no poder disciplinar, porque é ele quem tem sido cobrado aí na sua prova. 2 sobre agentes públicos. E aí, regime jurídico administrativo, cargo em comissão. 3 sobre administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. E vejam, essa prova de técnico em segurança e transporte foi um pouquinho atípica. Por quê? Porque ela trouxe 3 questões sobre autarquias. É muito difícil cair 3 questões sobre autarquias, mas pode ser uma tendência aí do seu examinador falar sobre autarquias. Então, cuidado, tá? E lá embaixo, uma questãozinha sobre Lei 8.112. Vejam, pessoal, eu vou colocar de novo o quadro aí na tela para que vocês tenham uma noção. E olhem, vejam, o que é importante então? Comecei a estudar para a prova de técnico, ou já estou estudando para a prova de técnico. O que é importante você focar aí em direito administrativo? 1. Ato administrativo, importantíssimo. Vejam, 3 questões no técnico de 2013 e 3 questões no técnico de 2015. Poderes administrativo. Especificamente, poder disciplinar, importantíssimo. Agentes públicos, também cai muita questão de agentes públicos. Administração direta e indireta, nós tivemos aí um desnível de curva aí com relação à prova de técnico em segurança e transporte, mas pode ser que venha alguma questãozinha. E lá embaixo, pessoal, aqui embaixo, o mais importante, talvez, que eu acho que se fosse vocês e estivesse estudando para a prova de técnico, eu focaria bastante em direito administrativo. Lei 8666. Aqui na Lei 8666, especificamente quando nós tratamos de licitação, principalmente modalidades é bastante importante, e também dispensa e inexigibilidade de licitação. Quais são as hipóteses de inexigibilidade, quais são as hipóteses de licitação dispensada e de licitação dispensável. Tudo bem, pessoal?
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter um norte, né? A ter uma diretriz de como começar a estudar direito administrativo para sua prova de técnico do MPU. Vejam, o que nós tentamos trazer aqui para você é uma diretriz, como eu já disse. Você vai resolver a prova, você vai ver no que você mais tem dificuldade na parte de direito administrativo e vai aliar com estes temas que eu estou linkando aqui para vocês. Olha, professor, estou com bastante dificuldade em ato administrativo. Cai bastante? Cai. Então vale a pena você dar uma boa estudada em direito administrativo. Se você já está estudando, dar uma boa revisada. Olha, professor, eu errei todas as questões de licitação. Então vale a pena você dar uma boa estudada em licitação, porque não cai na sua prova. Despenca licitação. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Comentem aqui os nossos vídeos, façam as questões aí. Nos próximos vídeos eu vou tentar responder alguns questionamentos que vocês têm me feito. E espero vocês aí no nosso próximo episódio do Dicas de Estudos para o MPU. Bons estudos, galera!